Olá, eu sou a Margarete Freitas, professora de Matemática do Ensino Fundamental. Nesse vídeo vou falar sobre gráfico de setores e na segunda parte sobre área de polígonos. Os gráficos são ótimos recursos visuais para apresentar as informações. Existem vários tipos de gráfico e cada gráfico cumpre o seu objetivo. Temos o gráfico de setores, ideal para comparar categorias e valores. Porém, esse tipo de gráfico pode não ser tão eficiente se houver muitas categorias ou se a diferença entre os valores for muito sensível. Entendemos o objetivo de usar o gráfico de setores quando olhamos para esses dois quadros, que possuem a mesma informação. Com o gráfico de setores, não será necessário ler ou interpretar o texto, pois o seu visual dinâmico exibe claramente o contexto da pesquisa que tinha o objetivo de saber o nível de satisfação dos clientes de um supermercado. Vamos ver então a representação em graus. Temos 300 pessoas satisfeitas, 200 muito satisfeitas e 1.500 insatisfeitas, num total de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas estão contidas neste círculo graduado com 360 graus. Vamos fazer uma regra de 3, onde 2.000 pessoas representam 360 graus. 300 pessoas vão representar quantos graus? Multiplicamos em cruz, isolamos o x, temos 54 graus para as 300 pessoas satisfeitas. Vamos desenhar no gráfico e fazer a mesma coisa para as outras categorias. Descobrimos então a proporção que cada categoria representa no gráfico. Vamos desenhar no gráfico e vamos notar aqui, que cada categoria vai ocupar 360 graus do círculo, que é o total do círculo. Vamos fazer a representação em porcentagem agora. 300 pessoas, 200 e 1.500 são o total de 2.000 pessoas que agora vão representar 100% desse gráfico. Então, na regra de 3, eu vou ter 2.000 pessoas é 100%. 300 pessoas é quantos por cento? Multiplico em cruz, isolamos o x, temos a porcentagem de pessoas satisfeitas, na parte azul do gráfico. Faremos a mesma coisa para as outras categorias. E temos 100% de pessoas que representam 2.000 pessoas. 15%, 300 pessoas. 10%, 200 pessoas. E 1.500 representa 75 aqui no gráfico. Da mesma forma, podemos fazer outros cálculos com o gráfico de setores. E eu vou deixar aqui um exercício para que você tente fazer. Espero ter ajudado. Até mais. Área e perímetro dos polígonos regulares. Os polígonos regulares possuem todos os lados congruentes, ou seja, iguais, e todos os ângulos internos com a mesma medida. Como vemos na tabela, para calcular a área de cada polígono, precisamos usar uma fórmula diferente da outra. Com o procedimento que vou apresentar aqui, não será necessário ficar decorando essas fórmulas para encontrar a área dos polígonos. No caso do perímetro, basta somar todos os lados. E para cálculo da área, temos sempre uma multiplicação envolvida. Vamos agora deduzir a fórmula para calcular qualquer polígono, recorrendo sempre a um outro polígono. Observe que o triângulo se encaixa em qualquer outro polígono regular. Entendendo a área do triângulo. Como já vimos anteriormente, para calcular a área de um retângulo ou quadrado, basta multiplicar um lado vezes o outro.
Então, se eu inverter esta figura e duplicá-la, eu terei um outro retângulo. E agora, para deduzir a área do triângulo, basta dividir esse retângulo ao meio, fazer a divisão na fórmula, e aí temos base vezes altura dividido por 2. Ok? Área do paralelogramo. É bem simples deduzir a área do paralelogramo, pois quando eu corto uma das pontas e encaixo no outro lado, obtenho um outro retângulo. Bem conhecido, né? Só fazer a área, que é a base vezes a altura do retângulo, e a fórmula de área do paralelogramo vai ser bem parecida com a do retângulo. Agora, a área do losango. A área do losango é dada pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vamos entender essa fórmula. Aqui nós temos as diagonais. Observe que se eu desenhar um retângulo nas extremidades, eu vou obter aquela mesma fórmula para calcular a área do retângulo, que é a base vezes a altura, novamente. Só que agora, todas as partes do losango se encaixam nas partes que estão em branco, como você pode ver aqui. Então será necessário fazer uma divisão pela metade também. E assim, a fórmula da área do losango fica bem parecida com a fórmula da área do triângulo. Ok? Espero ter ajudado. E para finalizar, eu vou deixar aqui dois desafios para vocês. Ok? Bye, bye.